E eu pedi ajuda técnica aqui para os colegas do Translate para passar os slides para mim. Então, eu pedia para ir para o próximo slide, por favor. Essa fala que eu vou trazer para vocês hoje, ela tem uma origem razoavelmente precisa, né? Que é a preocupação de historicizar a memória e o esquecimento. O que significa isso? Significa dizer que lá atrás, alguns anos atrás, vocês todos vão se lembrar muito bem, na primeira versão da BNCC, né, houve muita discussão, muito debate sobre essa versão da BNCC e o impacto disso em algumas áreas específicas, né. Via de regra, não só, mas via de regra, o debate foi muito setorizado, né, não dando muito espaço para algumas questões que me mobilizavam mais, que giravam em torno sobre a história das noções de memória e de esquecimento, né? Eu acho que exatamente em torno dessa história das noções de esquecimento é que ocorreram algumas disputas em torno, né, da BNCC, algumas disputas em torno do que ensinar, mas umas disputas em torno do passado, né? Porque eu acho que uma questão que é pertinente ser colocada é se a memória e o esquecimento são fenômenos universais, ahistóricos, muitas vezes tidos quase como neurológicos, a perda da memória em função de alguma contusão, né? Ou se elas possuem uma história. Fundamentalmente, aquela pergunta que a gente faz para vários objetos, né? Se sempre se pensou a memória e o esquecimento da mesma maneira, né? Ou se a gente pode pensar que diferentes sociedades conceberam diferentemente a sua ideia, a sua concepção de esquecimento e de memória. Ou seja, o debate sobre o ensino de história me levou a pensar sobre a memória, o esquecimento de determinados períodos, o que me fez pensar se a nossa noção no presente hoje tinha uma história ou não. E isso que eu vou um pouco tentar apresentar para vocês algumas ideias. Próximo slide, por favor. Continuando essa inquirição, né, uma outra pergunta que a gente pode fazer é por que esquecer certos passados? Por que ensinar certos passados e não outros? Um debate que, vocês sabem, é antigo e que foi aquecido novamente, bastante recentemente, com uns debates em torno das derrubadas de estátua que aconteceram, sobretudo, nos Estados Unidos e na Europa, né? Então, uma disputa por essa memória, qual memória construir, o que esquecer. Essa derrubada, pessoalmente, me fez lembrar bastante de um campo de estudo bastante desenvolvido entre os colegas diante da história antiga, que é a reflexão, o conhecimento sobre a danação da memória, né? da damnatio memória. Ou seja, os recursos que se tem, uma sociedade, para produzir um esquecimento. Essas reflexões, para mim, elas me chamam mais a atenção pelo quê? Pelo fato de que essa danação da memória, ela não é um esquecimento passivo, né? Ou digo mais, ela não é propriamente um esquecimento. É uma memória, porque a danação da memória visa apagar algo e manter a memória desse apagamento, né? É diferente, por exemplo, de um objeto que eu estudei bastante, que são os eremitas. E que alguns eremitas, simplesmente, a gente pode pensar, nunca deixaram nenhum traço de sua existência, não deixaram nenhuma memória, porque não entraram em contato com ninguém, né? Então foram esquecidos por isso, né? A danação da memória é resultado, de certa maneira, né, de um esforço de produzir uma memória do esquecimento, né? Se é uma história dessas noções que a gente quer estudar, a gente tem que pensar que esse esquecimento da Idade Média, esse não ensinamento da Idade Média, né, pode ter uma causa muito forte no nosso presente, política, econômica, que faz a gente pensar fundamentalmente quem
e o que se ganha com o esquecimento da Idade Média. Aí a gente vê o primeiro item do título dessa minha fala, né? Mas não é só o esquecimento da Idade Média, né? Eu penso que, na verdade, a questão importante que eu quero trazer para vocês no debate, a principal questão, é, então, não só pensar por que hoje se quer esquecer da Idade Média, mas por que se queria esquecer na Idade Média, já historicizando essa noção, essa ideia de esquecimento. Não é só porque a gente quer esquecer da Idade Média, mas é o que o nosso objeto de pesquisa pensava sobre o esquecimento. Próximo slide, por favor. É evidente, como vocês estão percebendo, que essa fala ela é ancorada no seu tempo, né? Ela dialoga, ela começa, vocês vão ver e vai terminar, com essa ideia de que toda história é filha do seu tempo. Tá? Porque essa minha fala, ela é fruto de uma pesquisa motivada por um momento específico de bastante efervescência política no país, 2015, 2017, eu diria, não que tenha parado, mas, enfim, a reflexão foi alimentada e estimulada por esse contexto. Já falei um pouco de 2015 de uma dimensão, né? Então, é uma história que tem o seu início, uma reflexão histórica que tem o seu início nesse presente bastante preciso, né? Mas que volta o seu esforço de produção do conhecimento ao passado e busca compreender o passado pelo passado. Isso não significa dizer que é o passado pelo passado e ponto, sem a relação. Há a volta para o presente. Mas a questão é, o passado me levou, o presente me levou ao passado para refletir sobre em que termos o passado pensou o esquecimento e a memória, e a partir daí pensar como a gente pensa hoje esses dois itens. Tá? Essa minha fala vai estar estruturada em 3 etapas principais. Né? Uma primeira, muito rápida, não é a minha área, seria um bom momento para discutir se a gente tiver colegas aqui, especialistas em antiguidade. Mas um primeiro momento, que eu vou falar algumas coisas bastante amplas sobre a tradição greco-latina do pensamento sobre a memória e o esquecimento, bastante ligado ao nosso presente, é isso que me interessa aqui, o fato que o nosso presente busca no passado algumas referências para entender a memória e o esquecimento. O segundo momento é uma reflexão sobre o campo religioso do esquecimento e da memória na Idade Média. E, por fim, uma reflexão sobre o campo jurídico da memória e do esquecimento na Idade Média. A ideia principal que eu gostaria de passar para vocês aqui diz respeito ao seguinte: a ideia, a tese de que a criação de uma compreensão, de uma noção mais secularizada da memória e do esquecimento no Ocidente passa necessariamente pela Idade Média. Né? A princípio, a gente poderia pensar a Idade Média, o período obscuro, a Igreja presente, o cristianismo muito forte, mas eu acredito, e eu, de certa maneira, é isso que eu vou tentar defender, que é esse período onde a Igreja e o cristianismo foram tão fortes no Ocidente, que a gente vê um desenvolvimento de uma reflexão mais secularizada sobre a memória e o esquecimento. E vocês vão encontrar as referências para essa minha fala, né, em um artigo que foi publicado mais recentemente, numa coletânea, que eu deixo aí as referências, né, organizado por 2 colegas, né, e que vocês podem acessar. Eu disponibilizo, via de regra, todos os meus textos naquela página do academia.edu. Bom, eu passo agora, então, a leitura do texto que eu preparei para vocês, para dar conta de todo o conteúdo, e pediria que se passasse para o próximo slide, por favor. Então, vamos lá. Canta Hesíodo que a união entre Zeus e memória deu origem às musas e, consequentemente, ao esquecimento, resultado do trabalho mnemônico que visa lançar no ouvido, eu vou falar bastante essa palavra ouvido, mas não confundam com o ouvido, é o olvido, de esquecer, tá?
Então, resultado do trabalho mnemônico que visa lançar no esquecimento as aflições e os males dos homens. O termo grego remete a Lete, divindade filha de Eris e neta da noite. Lete deu nome à fonte e ao rio que marcam a passagem entre o mundo dos vivos e dos mortos. Suas águas tinham o poder de apagar as experiências vividas na Terra e permitir a entrada no mundo quitônico. O vocábulo remete ainda à verdade, ou ao que não está escondido, ou oculto, como na palavra, e as pronúncias minhas eu peço desculpa, mas não é o meu domínio, como no termo aletheia, ampliando ainda mais o campo semântico do esquecimento na tradição helênica. A esse campo se soma a noção de testemunho. A verdade das experiências humanas e divinas, traçadas pela memória, se opõe ao obscurantismo do esquecimento. Esse é o ponto de partida de Platão em seu Phaedros. Ali o filósofo atribui a Sócrates a narrativa que traça a origem da escrita entre os homens. As letras teriam sido criadas pelo deus Teu e entregues ao rei Thamos, para potencializar a sabedoria e a memória dos egípcios. O rei, contudo, responde que com a escrita a memória não será exercitada e se enfraquecerá, abrindo espaço para o esquecimento, lete. Essa relação entre escrita e lembrança é uma das marcas da tradição ocidental de memória e esquecimento. No período medieval, tal ideia ecoará sob a forma de uma famosa expressão latina, verba volant, scripta manet. Em tradução livre, as palavras voam, os escritos permanecem. Sob diferentes formas, fragmentos dessa expressão passaram a circular no Ocidente Latino, pelo menos desde o século XI. Mas ninguém mais, ninguém menos que Tomás de Aquino cristalizou na chamada Carta aos Filipenses, cerca de 1265, quando afirmou que as palavras passam com facilidade, mas os escritos permanecem. Novamente em tradução livre. Bom, aletheia e verba volant scripta manet. Palavras e expressões eruditas, oriundas de temporalidades bastante distantes da atualidade brasileira, mas que nem por isso nos são hoje estranhas. De fato, alguém atento às questões políticas que atravessaram a cena pública brasileira nos anos 2015 e 2016, daí a minha referência ao momento político efervescente que eu marquei para vocês, perceberá que a expressão foi empregada pelo então vice-presidente da República, Michel Temer, em uma carta pública. E aqui é interessante, uma carta pública, portanto, no sentido epistolar ocidental do termo, epístola. Né? Se vocês lembram, toda uma discussão sobre se a carta era privada, se foi vazada, não foi vazada, se era pública. Para um medievalista que trabalha com uma noção de epístola como uma troca entre dois agentes, mas com um objetivo mais amplo, não é novo. Né? Como sabe bem aqui a Cláudia Bovo, que está entre a gente hoje e que conhece muito bem esse assunto. A gente pode voltar depois. Mas o que eu queria chamar a atenção é algo que, a princípio, a opinião pública hoje, naquela época, discutia, e na qual o medievalista teria alguma coisa a contribuir. Né? Então, nessa carta, onde o seu autor acusava sua até então aliada, a ex-presidenta Dilma Rousseff, de tê-lo menosprezado e, por que não, esquecido, como acontece com as palavras ao vento. Por outro lado, e poucos meses depois, o termo aletheia deu nome à 24ª fase da chamada Operação Lava Jato, a mesma que levou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a depor sob condução coercitiva do Ministério Público Federal e da Justiça Federal do Estado do Paraná. Vemos aí o mesmo contexto semântico evocado pela bela mítica helênica, que eu mencionei no começo, a saber, testemunho, verdade, memória, esquecimento. Só que agora, revestido não mais com aquela aura mitológica que eu destaquei para vocês, mas com um caráter marcadamente jurídico. Diante desse panorama transtemporal, é dentre todos os cientistas sociais ao historiador que a sociedade deve recorrer, uma vez que este é seu território nato e campo absolutamente fértil para reflexões a respeito das continuidades e rupturas ocorridas ao longo dos séculos em torno, por exemplo, desse objeto. Como se passou de um campo
semântico pautado pelo testemunho, verdade, memória e esquecimento associado a divindades, há um momento ou outro que se mantém aos termos, mas se associa a um campo mais claramente jurídico. Né? Então, por sua vez, entre os historiadores, o medievalista se encontra em posição privilegiada para traçar os elementos principais que marcaram a transformação do caráter divino em estatuto jurídico das noções de esquecimento e de memória constatado atualmente. Então, a empresa analítica é longa e ampla. Aqui eu vou propor apenas alguns pontos basilares que espero sejam de fato, ou ensejam de fato, trabalhos futuros. Portanto, o que eu vou fazer a partir de agora é só um sobrevoo semântico sobre os usos do termo oblívio na documentação medieval. Mais especificamente, um dossiê preciso, uma expressão, que é oblivione tradere, trazer ou levar ao esquecimento. Próximo slide, por favor. Desde a fundação do campo de estudos sociais da religião, na virada do século XX, muitas foram as leituras realizadas sobre a estruturação do sagrado e suas relações com os homens e mulheres. Da abordagem universalizante e eurocêntrica de Emile Durkheim, tributária da noção de igreja, a visão heterogênea e densa de Clifford Geertz, a antropologia e a sociologia passaram a falar não mais em religião no singular, mas em religiões no plural, enriquecendo assim a reflexão científica sobre as diferentes formas de manifestação e exercício prático da relação com o divino. Contudo, a noção de religião empregada durante a Idade Média, testemunho coerente da visão de mundo cristã da época, é apresentada de maneira unívoca pelos autores medievais. Apenas o cristianismo recebe a qualificação de religião. Fora dele, o que existiria seria o erro, a heresia, a infidelidade, outra crença monoteísta, ou o paganismo, e os politeísmos. Essa identificação entre a noção de religião e a prática específica cristã se deu por meio do termo religiosos, entendido fundamentalmente como o cuidado e o respeito dedicado às divindades. Manuel de Souza, que vocês podem ver aí no slide, a referência a um artigo que está disponível em livre acesso, mas que foi objeto da sua tese de doutorado e de pesquisas após, Manuel de Souza demonstrou com grande detalhamento histórico como se deu a apropriação cristã do qualificativo romano religiosos. Vejamos os principais aspectos dessa translatio propostos pelo colega. Originalmente aplicados a objetos que se encontram submetidos a interdições normativas, religiosos inverterá seu significado, passando desde pelo menos o primeiro século antes da Era Comum, a qualificar algo desejado, social e politicamente. Foi também ao final desse período que os pontífices passaram a associar o termo às coisas sagradas, a serem evitadas por oposição aos assuntos mundanos e à vida cotidiana. Por outro lado, já no século II da Era Comum, religiosos passa a ser positivamente associado aos dias de festas e às cerimônias de culto. Com esse novo sentido positivo, instala-se e se desenvolve a associação entre a noção de local religioso e os sítios de sepultamento dos mortos, que serão objeto de culto. Segundo o aparato jurídico fortemente estabelecido durante o Império, religiosos e sagrado se associam de maneiras opostas. As interdições e proteções oriundas de maneiras opostas contra as interdições e proteções oriundas do direito pontifical. Mas será somente ao final do século II e início do século III, em especial a partir das obras polemistas de Tertuliano, que o cristianismo começará a reivindicar para si o monopólio do religioso, por meio da apropriação do termo religiosos para qualificar os seus seguidores, os cristãos, cabendo aos heréticos ou pagãos a alcunha de irreligiosos, não religiosos. Né? Assim, o sentido jurídico que reveste o vocábulo religiosos durante a República passa gradativamente a ter sua função social transformada a partir de reflexões de cunho teológico cristão durante o período imperial. Próximo slide, por favor.
Obrigado. Para uma compreensão densa do longo processo de surgimento da instituição eclesial, é necessário, portanto, levar em consideração o fato de que a identidade cristã se construiu no Ocidente, e eu estou sempre falando aqui para vocês dessa pequena parcela do globo, a partir da noção de religiosos e sua herança semântico-jurídica pagã romana. Uma identidade que alterou o campo de significados do termo no sentido de uma sobreposição de valores sociais, morais e espirituais positivados. Essa articulação entre religião cristã e organização social, em função de um vocabulário fundamentalmente ligado à justiça, floresceu nos séculos medievais em torno da questão do perdão divino dos pecados humanos. Essa questão do perdão divino dos pecados humanos vai ser importante para a gente aqui. Religioso, né? E aí não estou falando mais só em latim, religioso, a ideia de religioso, era aquele que se penitenciava zelosa e constantemente por suas faltas, buscando o esquecimento de seus erros passados. E aí a gente vê a associação entre perdão divino, pecado, esquecimento, penitência. Mas poderia também ser o justo. E a palavra justo aqui também merece uma atenção, uma vez que há nessa palavra um certo teor judiciário, mas aplicado a um sentido espiritual. Né? Então, também poderia ser o justo, que orgulhosamente confia em sua salvação e, por isso, relaxa sua vigilância espiritual. Ou seja, esquece da sua justeza, né? E relaxa sua vigilância espiritual. Nesse caso, realizar o mal nesse caso, ao realizar o mal, essa pessoa terá todos os seus atos justos levados ao esquecimento, como diz Ezequiel 33:13. Omnis justitia eius oblivione tradentur. Né? Então, o que eu estou chamando a atenção é que em Ezequiel 33:13 existe uma expressão, uma ideia, e o que eu vou mostrar para vocês é que essa expressão e essa ideia se torna quase que uma tópica que vai ser reapropriada ao longo do período medieval em documentos de natureza diferente. A tópica bíblica será em seguida, então, comentada a exaustão sob olhar penitencial. Por exemplo, Hugo de São Vítor, aí na virada do século XII, em seu Sacramento sobre a fé cristã, pondera que um novo pecado joga no esquecimento toda penitência já realizada, ao mesmo tempo que faz reviver, relembrar, a gente podia dizer, a causa da penitência, ou seja, o antigo pecado. Assim, os crimes espirituais alimentam a memória dos pecados passados, bem como entregam ao esquecimento, ao olvido, e aí por isso que eu falo e uso a expressão latina oblivio, né? Levam então ao ouvido toda tentativa de superá-los. Ao pesquisarmos nas vastas bases digitais alimentadas por milhares de textos medievais que nos são hoje disponíveis, e aí um pequeno à parte, né? A minha pesquisa em torno desse largo corpus documental, né, foi tributário, por exemplo, da base do corpus da Burgúndia medieval, apresentado pela professora Eliana Magnani, né, de Atos da Prática. Né? Então, eu gostaria de fazer essa associação com a palestra da professora Eliana, uma vez que essa pesquisa, de certa maneira, é tributária do trabalho que ela tem feito. Então, vamos lá. Ao usar essas bases, percebemos não apenas que essa passagem bíblica é bastante recorrente, como o uso associado do termo esquecimento, oblívio, com justiça, justitia, e pecado, peccatum, e, sobretudo, o verbo polissêmico tradere, é dos mais comuns no campo semântico do olvido, do esquecimento medieval. Pode-se dizer que tais termos compõem o cerne do que poderíamos chamar de vocabulário do esquecimento religioso medieval, ou seja, os termos mais intimamente associados ao esquecimento pelos autores medievais em textos de caráter religioso. A relação direta e constante entre oblivio e tradere merece mais atenção, uma vez que revela uma concepção diferente do esquecimento para os falantes do português atual. Nessa, percebe-se que o esquecimento, o olvido, pressupõe um deslocamento que marca a mudança de uma situação, no caso da lembrança, para a não lembrança. Leva-se algo ao esquecimento,
assim como em algumas línguas fala-se hoje em trazer a memória. É, portanto, uma ação caracterizada pelo ato de entregar ou retirar algo da memória. Tal significado é coerente com o aspecto técnico, retórico e imagético detalhadamente estudado pela Mary Carruthers, como vocês bem sabem. Como recurso mnemônico, oblívio faz parte do processo criativo que envolve a noção de memória na Idade Média. De fato, como indicou um outro autor, Verbal, a produção escrita só pode ser iniciada após a produção de um espaço mental vazio, sobre o qual a memória possa se organizar e se estruturar. A reflexão medieval sobre a memória e os discursos produzidos a respeito dela partem, assim, do princípio bíblico evocado anteriormente. Em primeiro lugar, a lembrança e o esquecimento estabelecem um elo de ligação entre a vida e o pós-vida, por meio do divino. Em segundo lugar, esse elo se realiza em uma prática jurídica pautada pelo horizonte soteriológico, ou seja, da salvação. Por fim, o julgamento divino reforça o caráter técnico da concepção de memória e, consequentemente, de esquecimento na Idade Média. De fato, e em acordo com os trabalhos seminais de Francis Yates, esquecer e lembrar, muitas vezes, na Idade Média, não são obra do acaso, mas sim operações intencionais por parte dos agentes envolvidos, o que já marca uma certa ruptura com a nossa compreensão de memória e esquecimento. Né? Ou, pelo menos, destaca a consciência que os medievais tinham de que memória e esquecimento são frutos de, para usar um vocabulário mais polêmico, manipulação. Esquecer é, em suma, uma arte, no sentido medieval da palavra, isto é, um conjunto de conhecimentos e técnicas diretamente ligados a uma determinada prática e que permite ao sujeito realizar uma dada tarefa. Esquecer este mundo e lembrar-se do além visa preparar a alma para o julgamento divino de todos os atos realizados na Terra e que não foram lançados ao esquecimento por Deus. A vida do fiel pode, então, ser definida metaforicamente como uma arte memorial, uma elaboração constante de imagens mnemônicas marcadas pelo preenchimento de lugares comuns em uma topografia da salvação. O trabalho mental associado à memória segue assim a lógica cristã das virtudes e se manifesta pela cogitação contemplativa realizada por aqueles que são identificados como sendo sábios. Santo Agostinho diz em um de seus comentários sobre os Salmos que enquanto o sábio reflete a respeito de tudo aquilo que escuta, o estúpido entrega ao esquecimento, e a expressão que ele usa não é o acaso, oblivione tradit, Agostinho já marcando essa tópica bíblica que eu falei para vocês, o estúpido entrega ao esquecimento tudo que escuta. O discurso, então, metamemorial, medieval, se encontra, assim, profundamente ligado a duas formas de conhecimento. De um lado, técnico, mnemônico, associado ao aprendizado, e de outro, jurídico espiritual, associado à penitência. Tais modalidades de conhecimento só se realizam perfeitamente quando direcionadas para a salvação. Nesse sentido, rememorar algo é lembrar-se da verdade divina e da história dos homens, da queda até o juízo final. Assim, a noção antiga de memória associada ao divino tem sua forma alterada pelo campo semântico da justiça salvífica medieval, de modo a identificar a lembrança das ações virtuosas ao perdão e o seu esquecimento à punição. Para uma cultura marcada pelo pecado original e pela crença na natureza viciosa do mundo material, lembrar ou esquecer as ações virtuosas do fiel figura como um grande instrumento de acesso ao paraíso ou ao inferno. Chegamos aqui ao ponto culminante da reflexão medieval sobre o esquecimento por essa linha espiritual religiosa, nesse campo religioso que eu falei para vocês. Tá? Uma concepção metamemorial claramente uma concepção metamemorial claramente religiosa e jurídica, extremamente abstrata e genérica, mas, ao mesmo tempo, assim, socialmente eficaz, uma vez que mobiliza práticas comunitárias como o culto à memória, ou seja, o culto
as relíquias dos santos. Vocês sabem que o termo memória é utilizado para se referir ao lugar de enterramento, às relíquias dos santos. A elaboração de textos eruditos, eivados de citações bíblicas e o agenciamento de imagens. Trata-se, portanto, de um aspecto cultural intermediário entre o erudito e o popular, que é acionado de maneiras diferentes, segundo contextos precisos. Ao aprofundarmos nossa pesquisa, buscando os diferentes usos específicos desse vocabulário do esquecimento que eu estou falando para vocês, a expressão oblivion tradere, né, ou a junção desses dois termos, vamos dizer assim, um tipo documental salta aos olhos pelo uso constante que faz desses termos, né, e eu falo aqui especificamente de um tipo que a gente conhece como os atos da prática. A seguir, eu vou, então, abordar essa modalidade de escrito em seus discursos metamemoriais. Próximo slide, por favor. Obrigado. Muitos medievalistas ainda hoje atribuem aos chamados documentos da prática um valor heurístico superior por supostamente se tratar de um testemunho imparcial das relações sociais neles inscritas. Vendas, doações, trocas, acordos, etc., seriam, diferentemente da documentação que eu mencionei antes, né, essa documentação de agora, que eu vou falar agora, de aplicação prática, pois visavam regulamentar e registrar realidades empíricas, as trocas, por exemplo. Essa mesma leitura desse gênero documental muitas vezes menosprezou ou simplesmente negligenciou as parcelas tidas como meramente formais desses escritos. A invocação, a notificação, as titulações de emitente, de destinatário, a saudação, o colafão e o preâmbulo. No entanto, trabalhos recentes têm demonstrado a importância do estudo de tais formulações, as quais o olho desavisado toma por genéricas, retóricas vazias e inexpressivas, mas que, na verdade, revelam uma trama social profunda e complexa. Seguindo tais estudos, pretendo indicar a seguir como é exatamente no preâmbulo, ou seja, a respeito das motivações que levam à produção material do ato e no colofão, onde a gente encontra as informações finais que fecham o ato, que se registram certa concepção medieval do esquecimento e da memória. Em 2002, Patrick Geary respondeu aos críticos de sua obra seminal sobre a escrita memorial medieval. Acusavam ele de ter, em Phantoms of Remembrance, Memory and Oblivion in the End of the First Millennium, negligenciado inteiramente um aspecto fundamental da memória na Idade Média. Eu gostaria de pedir o próximo slide, por favor. Em resposta, Geary demonstrou que a evidência escrita nunca fala por si só. Ela primeiro deve ser vocalizada para que os sons que ela carrega sejam novamente escutados pelo juiz e seus conselheiros. Ela deve, então, ser confrontada à memória oral. Finalmente, a memória oral em si deve ser ficcionada, isso é, colocada em uma estrutura narrativa que seja a apresentação formal do procedimento de corte. Fecha aspas. Essa afirmação conclusiva e a demonstração que antecedeu nos interessam particularmente por dois motivos. Primeiro, pois encontramos novamente a associação dos termos jurídicos com a memória. Em seguida, visto que esse vocabulário jurídico é entendido com a realização prática, a saber, a ritualização que envolve o julgamento em si, e, sobretudo, a declaração solene do veredito final, veredito estruturado no exercício da oralidade no presente e da escrita projetada para o futuro. Tal ritualização soma ao campo da produção da memória e do esquecimento, né, a questão de seus usos ao longo dos anos pelos agentes medievais, uma vez que coloca em evidência a constante ativação-reativação oral da memória escrita. É a própria documentação que indica a causa de sua existência. Isto é a necessidade de colocar por escrito os acordos previamente acertados de forma oral, para que, próximo slide, por favor, para que não sejam de modo algum levados ao esquecimento, mas para informação dos futuros por uma narração fiel, como diz um ato notarial da Batia de Saint-Amand, que fica na fronteira das atuais França e Bélgica, e é datado aí de 1146. Encontramos aqui um ato da
em um ato da prática, a mesma expressão bíblica, agostiniana, etc., oblivione tradere, utilizada na tradição espiritual que eu chamei a atenção para vocês. O uso dessa expressão é corrente também, não só no domínio espiritual, no domínio religioso, no campo que eu tratei antes, tá? Mas também nos atos da prática. Sobretudo na arenga, ou seja, a exposição, o preâmbulo. Ou seja, na parte dedicada à apresentação da motivação genérica responsável pela produção escrita. Sua presença é instável ao longo do tempo, sendo característica marcante do século X, marcante do século X até a primeira metade do século XII. Além disso, sua função é despertar o interesse do leitor, de forma a afirmar a legitimidade da ação jurídica exposta no documento, inserindo em contexto mais amplo. Aqui eu estou citando a obra sobre a diplomacia medieval do Guillaume Janin. Seu caráter de formulário e sua retórica pautada pelo reuso dos lugares comuns parecem esvaziar os significados ali produzidos. No entanto, muitas pesquisas têm se debruçado sobre as sutis variações ali empregadas, revelando o potencial significativo dos termos ali empregados. É nesse espaço, portanto, e aí eu uso uma expressão que eu acho muito feliz do Guillaume Janin, que é ali que se encena a luta contra o esquecimento, travada entre a escrita e o tempo. Né? De fato, em um ato datado de 1181, em Saint-Laurent, na região de Liège, a produção do esquecimento parece diretamente associada à transformação causada pelo envelhecimento das coisas perenes. O vocabulário ali empregado não é sem importância, uma vez que o termo imutabilitas, imutabilidade, então a gente agora está num documento da prática, de caráter normativo, vamos dizer assim, que organiza uma prática de trocas, né? Mas que usa o termo imutabilitas, imutabilidade, termo esse que possui um sentido teológico claramente associado a Deus, o único, imutável. Né? Por isso, não devemos nunca perder de vista que os redatores dos atos da prática receberam suas letras e desenvolveram seu vocabulário manejando textos religiosos, a Bíblia, sobretudo. Assim, ainda que esteja presente um documento ligado à gestão material das relações entre os seres humanos, a referência ao esquecimento ali desenvolvida não apenas se associa à decrepitude trazida pelo tempo, mas também, e por oposição, ao desejo de constância ou imutabilidade atribuídos a Deus. A proximidade entre a memória e a divindade é, nesse documento da prática, evidente, como revela a passagem no sentido do termo memória, de seu fundamento romano, né, ao significado propriamente cristão. Como consequência, reforça-se a intrínseca relação entre o esquecimento e a condição humana. O fato de tal relação ser comumente mediada pela escrita, como é claramente evocado no documento, não deve chamar mais a nossa atenção. Não deve chamar mais do que a natureza jurídica do ato em questão. Por outro lado, meus argumentos indicam algo mais importante e menos evidente, penso eu. Ou seja, a transferência do elemento garantidor da eficácia de tal ato. De fato, passa-se de uma memória divina entendida como verdade, Deus, imutável, para uma memória jurídica entendida como verdade humana, perecível. Entre uma e outra, o que há é o esquecimento. Ou melhor, a produção do esquecimento. Oblivione tradere. E aqui a gente começa a ver mais claramente um fio da resposta que eu pretendo oferecer para vocês nessa fala, a pergunta do por que esquecer na Idade Média. Ou seja, caminhando para o fim, lembrar é divino, esquecer é humano. A justiça, operação humana, quando bem exercida, pode levar à verdade e aproximar o pecador de Deus. Nesse sentido, o tempo e a condição corrompida da matéria colaboram, muitas vezes, com a produção do esquecimento. Esquecimento esse, nunca é demais lembrar, sempre voluntário. É exatamente para lutar contra a decadência humana, causadora do esquecimento da verdade,
que os atos jurídicos são escritos. Esse é o sentido de uma forma de base bastante comum nos preâmbulos dos atos da prática, produzidos na atual França no século XII, e pouco, até onde eu sei, estudados pelos medievalistas. A presença do advérbio quoniam. Né? Próximo slide, por favor. A presença do advérbio quoniam e a condição humana ligados ao nosso par oblivione tradere. Esse uso desse conjunto quoniam, uma referência à condição humana, mortais, fraudulentos, etc., ligados ao par oblivione tradere. Passando pela própria noção de tempo, por meio de termos como tempos, futuros, praesens, posterius, vetustas. Trata-se de evocações capitais para a conquista da simpatia do leitor que começa a ler o documento, uma vez que asseguram a eficácia do presente documento. Contudo, tal eficácia do escrito e da memória, da memória do ato evanescente que ele representa, só será de fato assegurada no final do documento, quando são listadas as testemunhas e a marca, a assinatura, o selo, etc., do emitente do documento, bem como, algumas vezes, o nome daquele que escreveu o ato. É nessa parte do documento, do formulário diplomático, que termina o ato, ou seja, o colofão, que se manifestam a autoridade e a autoria por trás da produção material do documento. É também nesse trecho que se encontra outro bom número de ocorrências da expressão oblivione tradere. Vou citar só dois exemplos para vocês, caminhando realmente para o fim. Em um diploma do final do século XII, Godofredo, duque da Lotaringia, certifica um breve ato de cessão de terras, afirmando que, para se evitar o esquecimento, sob a forma, de novo, oblivione tradatur, nesse caso, para evitar o esquecimento da veracidade, veritas, dos atos, objeto do documento, ele ordenou colocar ali o seu selo e os nomes das testemunhas. O selo presentifica a autoridade e garante a veracidade jurídica do ato contra qualquer tipo de esquecimento. Dele emana não somente a legitimidade, como normalmente destaca um estudo sobre o colofão, mas, sobretudo, para o que interessa a gente aqui, a memória dos atos em si, uma vez que o selo garante a veracidade dos fatos contra qualquer esquecimento. Do mesmo modo, mas sem as referências explícitas ao selo e à verdade, um diploma datado de cerca de 1168, vindo da abadia cisterciense de Orval, na atual Bélgica, mas emitido pelo bispo Ilínios de Trier, segue uma lógica semelhante. Embora a passagem não se localize no final do documento, ali estão os mesmos termos e argumento. Para que a passagem do tempo não leve ao esquecimento, testemunhas e o selo aparecem como instrumentos de confirmação da veracidade dos fatos e garantidores, isso que é interessante, da sua lembrança. O que eu estou dizendo para vocês é a forte associação entre veracidade, testemunho, lembrança, contra o esquecimento. Poderíamos ainda citar outros exemplos onde o esquecimento, sob a mesma forma, oblivione tradatur, aparece associado ao uso do selo de uma alta autoridade secular ou clerical e ou assinaturas das testemunhas ao final dos diplomas. Ainda que seja necessário explicitar se tratar, nesse caso, esses outros exemplos, de atos da prática um pouco mais tardios, uma vez que se centram entre o final do século XII e princípios do XIII, neles é mais uma vez o combate contra o esquecimento que ganha a cena. Combate que concerne a passagem da jurisdição divina da memória para a jurisdição dominada por uma autoridade terrena que se coloca como responsável por assegurar a veracidade e a lembrança dos fatos. Trata-se de uma personagem, uma persona no sentido medieval do termo, enfim, a alteração da própria noção de autor que aqui se percebe. Não por acaso, os estudos sobre o aparecimento do indivíduo moderno, egóico e criador deram bastante atenção à parte final do diploma, encontrando ali algumas das primeiras manifestações de uma vontade crescente pela identificação singular e uma memória das pessoas, sobretudo por parte de quem encomendou o ato e que se fez constantemente presente na leitura do documento, qual seja o local e o tempo por meio
do qual, por meio de sua marca individual, intransferível, o selo. Atemporalidade e criação. Duas marcas, até o século XII, profundamente associadas a Deus por meio da noção de auctoritas, tido como único criador, não só do universo, mas também no universo. Passam gradativamente a ser a marca de personalidades autorais singulares, como Pedro Abelardo, Dante, Petrarca, mas também de potências seculares, como condes, reis, dentre os quais João II o Bom, rei da França, entre 1350 e 1364, e eu pediria para passar para o último slide, por favor. Esse caso do João II o Bom, sendo o caso mais conhecido, pois foi o primeiro a se fazer retratar de modo realístico, verdadeiro, entre aspas, né? Ou, se a gente quiser, lutando contra o esquecimento das suas próprias feições, né? Em uma pintura. Da auctoritas divina, origem mantenedora da memória, ao autor dos diplomas que imprime em um selo seu símbolo de poder individual e intransferível, é o controle da lembrança e do esquecimento que tem a jurisdição trasladada. Para terminar, gente, impulsionados pela elaboração da primeira versão da Base Nacional Comum Curricular, que pretendia estabelecer as diretrizes universais para o ensino de história em todo o país, os estudos sobre a Antiguidade e a Idade Média se viram, juntamente com outras áreas do conhecimento sobre o passado, como, por exemplo, para citar um só, a história indígena da América pré-colonial, virtualmente excluídos dos conteúdos escolares. Vocês percebem que essa minha conclusão visa encontrar o começo, né? Ou seja, qual é a importância de esquecer na Idade Média para a gente pensar o esquecer da Idade Média hoje. Uma vez que os debates entre profissionais da área foram muitas vezes segmentados, a apresentação que eu propus para vocês, a pesquisa que eu desenvolvi e que deu nisso, nesse breve ensaio, pretendeu expor uma questão de suma importância, mas que, penso eu, ainda não recebeu a devida atenção. A historicidade da noção atual de memória e esquecimento. Tentei aqui traçar não a totalidade de vertentes que alimentam o sentido do termo memória e esquecimento em nossos dias, mas apenas demonstrar a partir de realidades empíricas, medievais, como o uso político atual de certo vocabulário, aletheia e expressão verba volant scripta manet, associados à memória, essas expressões, esse vocabulário, é tributário de uma longuíssima tradução, no caso ocidental, que encontra na Idade Média, e em especial no século XII. Então vejam, não é só falar de Idade Média, mas é localizar na Idade Média um momento-chave, um ponto de inflexão decisivo na transformação do sentido divino, oriundo fortemente dessa tradição greco-romana, atribuída à lembrança e ao esquecimento, em um significado jurídico que a gente encontra nesses usos, né, de aletheia e verba volant scripta manet no nosso presente. Termos antigos reatualizados. O que explica um e outro, o que dá significado um e outro, é fundamentalmente, do meu ponto de vista, as alterações que ocorreram na Idade Média. Tendo em vista que, claro, quando a aletheia e a verba volant scripta manet foram utilizados, não se vislumbrava meramente uma teogonia, por exemplo, ou uma reflexão sobre a religião. Foi, então, paradoxalmente, o período medieval, tão conhecido pela dominação de um suposto obscurantismo religioso monolítico, que possibilitou uma noção gradativamente secularizada de memória e esquecimento. Nesse sentido, a Idade Média oferece ao historiador aquilo que deve ser o seu pão cotidiano, o estudo da mudança ao longo do tempo. E, mais precisamente, no que nos interessa aqui, uma história de nossa própria noção de memória e de esquecimento. Ou seja, esquecer da Idade Média levaria a gente a esquecer do que é o esquecimento na Idade Média e, consequentemente, do papel ou do processo de construção das nossas concepções de memória e esquecimento. É nesse confronto com a alteridade, seja ela em relação à nossa história nacional ou à história vinda de horizontes mais ou menos longínquos, que o historiador
encontra sua razão de existir e, do meu ponto de vista, o seu exercício de cidadania. Era isso que eu tinha para propor para vocês aqui, como, e espero eu, início de um debate. Tá? Agradecendo novamente, antes de passar a palavra, aos colegas do Latim por essa ocasião de poder discutir essa minha pesquisa, né? E também ao público que aguentou razoavelmente firmemente uma leitura que nunca é a melhor maneira de apresentar um texto virtualmente. Obrigado a todos e a gente começa a conversa no que depender de mim.